O meu nome é Priscila Angeli, eu sou terapeuta intercultural e esse é o canal Terapia Raízes e Asas. Esse espaço nasceu com um propósito bem especial: trazer reflexões, sentimentos e sensações sobre o processo imigratório. A gente vai falar sobre o ônus e o bônus de viver fora do país, sempre de uma maneira mais leve, divertida, bastante reflexiva e principalmente colaborativa. Esse canal só vai fazer sentido se as histórias forem divididas, compartilhadas e sentidas, porque imigrar muda a vida, muda a gente. Mas a forma com que nós vivemos essas mudanças, elas podem ser muito mais acolhedoras quando sabemos que não estamos sozinhos. E por isso hoje eu resolvi abrir as portas desse canal no YouTube, escolhendo um tema que me atravessa profundamente. Vamos falar hoje sobre o luto migratório. Nos próximos minutos, eu quero que você se sinta visto, porque esse luto, por mais invisível que seja, ele pesa e nós precisamos dar para ele um espaço de existir. Antes de tudo, eu quero ler aqui com vocês um texto que eu compartilhei recentemente no meu LinkedIn. Esse texto ele foi escrito com o peito, sabe? Com a saudade. Ele nasceu realmente de um sentimento, de uma vivência. E eu vou ler ele aqui para vocês. E caso vocês queiram lê-lo na íntegra, eu vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo. O luto que ninguém vê. O impacto silencioso de recomeçar longe de casa. Falar sobre luto migratório é falar sobre um sentimento profundo, presente e muitas vezes calado. Recomeçar em outro país pode ser uma das decisões mais difíceis e mais corajosas da vida de alguém. Para quem vê de fora, parece só uma mudança de endereço, uma escolha por melhores oportunidades, um passo em direção ao sucesso. Mas quem vive esse processo por dentro, há uma camada muito mais profunda e pouco falada: o luto migratório. Sim, existe um luto que não precisa de despedidas formais para acontecer. Um luto que não envolve necessariamente a perda de alguém querido de forma definitiva, mas que ainda assim fere, confunde e pesa. É o luto de quem parte, de quem deixa para trás a família, a cultura, o cheiro da comida, o sotaque, a rotina. É a perda do cotidiano conhecido, sabe? Do abraço físico da mãe, da presença nos domingos sem a família. É o luto de quem perde o tempo compartilhado com as pessoas que amamos. Esse luto costuma ser invisível, porque o mundo celebra quem foi vencer a vida, quem saiu do país para melhorar de vida, mas ninguém ensina como lidar com a culpa por estar ausente no aniversário da sua avó, ou com o silêncio do grupo da família que agora vive momentos que você só vê por fotos, ou ainda com a dor de não poder estar presente quando alguém que amamos parte. E a gente só consegue enviar uma mensagem. Essa ausência constante é uma perda contínua, um luto que não tem hora marcada para acabar. Eu mesma, a escrever esse texto e ao lê-lo também, me conecto com essas dores, porque, como muitas mulheres brasileiras que vivem no exterior, eu também passei por isso. Ainda passo. O luto migratório não é um episódio isolado, ele é um processo. Ele vem em ondas, às vezes sutis, às vezes gigantes, e não há como medir o impacto real que isso causa na saúde emocional de quem recomeça a vida em outro país. Eu acredito profundamente que esse sentimento, ele precisa de um espaço, ele precisa de um nome, de compreensão. Precisamos parar de comparar dores como se o fato de termos escolhido partir invalidasse as perdas que vieram com essa decisão. Ninguém sai ileso da ruptura com tudo que era familiar, e ninguém deveria passar por isso sozinho. Falar sobre luto migratório é também um convite à empatia. É reconhecer que por trás de cada história de superação no exterior existe um coração que também sente falta e também sofre.
e que também precisa ser acolhido. Bem, novamente eu me emocionei ao ler esse texto, porque eu acredito, como eu falei anteriormente, que ele me atravessa profundamente, já que o luto migratório, ele não tem os nossos conhecidos rituais, ele acontece muitas vezes em silêncio. Mas hoje eu quero conversar com vocês esse assunto um pouquinho mais aprofundado, falando exatamente o que é o luto migratório, quais são os sintomas, em que momento que ele costuma aparecer e qual é a melhor forma de a gente lidar com essa turbilhão de sentimento, com esse turbilhão de sentimento que acontece dentro da gente. Luto migratório é uma dor emocional que surge a partir das perdas da pessoa que decidiu sair do seu país de origem, ou seja, a perda da rede afetiva, da terra, da origem e da identidade cultural. Mas essa dor emocional, ela não surge de uma única maneira, de uma vez só. Ela acaba surgindo em camadas, em fases específicas da vida. Pode ser no começo da imigração, pode ser no meio da imigração. Muitas vezes elas acontecem quando a gente menos espera, menos imagina que pode acontecer. De repente, com o passar do tempo, a gente sente falta do abraço da mãe, a gente sente falta da esquina que a gente pegava o ônibus, do sabor da comida, da forma de falar, da forma de ser entendida na nossa língua materna. É uma dor de ausência, uma dor que a gente sabe que são coisas que a gente não consegue carregar na mala quando a gente se muda. É uma dor também sentida pela questão de um excesso brusco de mudança. Tudo mudou, a visão mudou, a árvore mudou, não é mais a mesma que a gente costumava ver na esquina da nossa casa, na nossa rua, no caminho para o trabalho. Não é só a língua, não é só o clima, é realmente a visão do todo. Tudo isso gera na gente esse excesso de mudança. E esse luto, ele pode se manifestar de diversas formas dentro da gente. Eu vou falar alguns dos sintomas, talvez possa fazer sentido para você. O primeiro ponto do luto é sempre a tristeza. E essa tristeza é uma tristeza mais profunda, que ela pode não ter uma causa específica direta. Eu não estou triste por isso ou por aquilo. Às vezes é uma forma até inconsciente de a gente sentir falta desse todo, desse excesso de mudança. O segundo sentimento muito comum é o excesso de culpa. Então, o sentir muita culpa de ter deixado para trás pessoas queridas, por mais que a gente não esteja deixando-as para trás, mas muitas vezes é a sensação que passa. O terceiro sentimento é a solidão. Muitas vezes, mesmo cercado de pessoas, de amigos que nós construímos no Brasil, que são também estrangeiros, ou até de brasileiros que nós encontramos no Brasil, mesmo cercado dessas pessoas, ainda a gente sente uma solidão que não está sendo preenchida com essas pessoas específicas. Existe também o sentimento de angústia, de não se sentir pertencente a esse lugar novo, mas também não se sentir mais pertencente ao Brasil. Então, é uma ambivalência de sentimento muito grande. Um sentimento muito comum também é a questão da ansiedade, principalmente quando se aproxima de datas específicas, datas especiais, aniversários, casamentos, formaturas, pelo fato de saber que não estaremos presentes, muitas vezes não conseguimos ir até o Brasil para estar presente nessas datas. Tem também a dificuldade de conexão com a nova cultura, com a nova comida, a nova língua, o novo lar. Existem vários diferentes sentimentos de desconforto com essa questão de conexão com a nova cultura do país que te acolheu. E existe o sentimento que nós brasileiros conseguimos nomear, que é a saudade. A saudade muitas vezes ela pode ser um sentimento físico, então um aperto no peito, uma dor no peito, a falta, né? A saudade acaba sendo a falta das pessoas, das coisas, dos lugares, é a saudade da família, a saudade dos amigos, da rotina que se tinha no Brasil. Tudo isso pode ser expressado por nós com essa palavra, saudade. E citando esses sentimentos, essas ações, elas não vêm de forma muitas vezes nomeadas
muitas vezes separadas, elas vêm em ondas, né? Muitas vezes elas são menores, muitas vezes elas são maiores, e não existe tempo certo para chegar, tempo certo para ir embora. Muitas vezes a gente está aqui, a gente passa por tudo isso, a gente sente tudo isso, e o que precisamos nesse momento é o acolhimento. E como eu mencionei, esse luto ele pode vir no começo já na imigração, quando você chega no país de origem, você acaba sentindo isso, ou não, pode acontecer em momentos específicos, como eu citei também anteriormente. Então, quando o filho de uma amiga sua nasce e você não está lá para participar desse evento, quando um sobrinho seu nasce, quando é aniversário de alguém, um parente querido, uma formatura, um casamento, eventos que você gostaria realmente de estar presente, comemorar junto, e muitas vezes você acompanha pelo Instagram, pelo Stories, por uma publicação, pelo grupo de família. Essa forma com que a gente acaba se sentindo mais realocado a esse novo lugar. E também, claro, quando o luto, ele além de ser um luto migratório, ele passa a ser também um luto vivido pela falta dos rituais. Então, quando a gente perde um ente querido, que nós não conseguimos fazer parte daquele ritual de despedida, ele acaba se intensificando. Então, é como se a gente tivesse algumas camadas do luto sendo vivida. Isso pode causar uma mistura de dores, um sentimento de impotência, o que é muito brutal, né? Porque a gente não sabe nem direito o que está sentindo quando está no Brasil vivenciando esse tipo de dor, principalmente quando a gente mora fora, que não consegue acompanhar de perto esse processo. Isso tudo que acontece é pouco falado, porque ninguém ensina pra gente como que a gente lida com tudo isso, com esse turbilhão de sensações e de emoções. Muitas vezes, quando a gente escolhe fazer esse processo de mudança, a gente não sabe que o preço ia ser tão alto. E existem outras perdas também, que não são só as perdas da distância física. Uma delas é a perda da espontaneidade. Muitas vezes você não sabe falar o idioma do país que você acabou se mudando, ou então você até fala o idioma do país, mas ele não flui da mesma forma com que a sua língua materna flui. Às vezes você passa a não ser mais tão engraçada naquela língua, não ser mais tão divertida, a não ter assuntos tão envolventes como você tem na sua língua materna. Então você acaba perdendo um pouquinho de você quando você aprende essa nova língua, quando você migra para outro país. Muitas pessoas também têm a perda da referência de profissão. Então aquele sentimento de que no Brasil eu era reconhecida por isso, eu tinha esse status, eu tinha essa profissão. Muitas vezes quando nós migramos, se perde isso no caminho, né? Nem todas as pessoas acabam encontrando a profissão que já exerciam no Brasil ou profissões que se sentem valorizadas. Então, isso tudo acaba mexendo muito e acaba também sendo uma forma de um luto. Agora, existe uma perda que é muito específica, que é a perda das sensações do que é conhecido como sons. Então, dos sons da nossa cidade, ou da falta de sons da nossa cidade, do canto do passarinho que acaba sendo diferente, dos carros, das ambulâncias, tudo isso acaba mudando de uma forma muito delicada e sutil, que são sentimentos muitas vezes que nos fazem pertencer a esse lugar. Existe também a perda do sabor da comida. Fora do Brasil, a gente sabe que existe arroz e feijão, mas parece que não é o mesmo sabor do nosso arroz e feijão no Brasil. Então a gente acaba tendo que se adaptar, mesmo com as mesmas comidas sendo oferecidas, com o sabor delas sendo diferente. E agora, o que a gente faz com esse turbilhão de sentimentos, sensações e emoções que estão aí fervendo dentro da gente diante desses acontecimentos? O primeiro de tudo é realmente validar o que a gente sente. Então, o que eu estou sentindo agora? Prestar atenção, né, nesse sentimento, nessa emoção. Você não está sendo fraco, fraca, você não está sendo exagerado, você está sentindo, você está vivendo aquilo. E isso merece respeito. Depois que você conseguiu identificar esse sentimento, procure alguém com quem você possa conversar. Fale desse sentimento. Alguém realmente que seja de confiança, que você sabe que vai ouvir sem julgamento,
e que vai poder realmente te acolher, te ouvir naquela dor, te acolher naquela dor. De segundo momento, procure o apoio psicológico, preferencialmente de um terapeuta, psicólogo intercultural, que vai entender esse contexto migratório. Vai fazer muito mais sentido nessa sua caminhada. Terceiro ponto que eu gostaria de levantar aqui é para que a gente crie rituais com a nossa cultura. Então, dentro do ritmo de música que você gosta brasileira, escute-as, curta esse momento, né, com a sua cultura. Faça comidas, talvez, que lembrem a sua infância ou que aguçem o seu paladar no que você comia no Brasil. Quarto ponto, que é muito importante, é que nós não comparemos a nossa dor com a de ninguém. Cada um tem a sua história, cada um vive o seu processo migratório, cada um tem um tipo de dor diferente, um sentimento diferente, então evite ao máximo se comparar. E o último, e não menos importante, é o sentimento de estarmos abertos para viver algo novo. Lembrar das nossas raízes e entender que foi por intermédio delas que nós chegamos aonde chegamos, que nós estamos onde chegamos, mais que entender que essas nossas raízes não precisam nos paralisar, e sim que a partir delas a gente pode criar as nossas asas e voar, estar aberto ao novo, mas não apagar tudo o que a gente viveu, todas as experiências que nós temos. E acima de tudo, não apresse esse processo. O luto migratório, ele não se resolve com produtividade, com frases prontas ou roteiros prontos. Ele se resolve realmente com acolhimento, com escuta e com gentileza. Bem, agora para encerrar o vídeo, eu gostaria de ouvir de você. Fez sentido isso que eu falei? Não fez? Você já teve ou sentiu algumas dessas sensações? Você passou ou ainda passa por isso? Conta para mim aqui nos comentários, eu vou adorar ler o seu comentário, vou responder todos com muito carinho e eu espero que aqui nesse canal você encontre realmente um espaço de acolhimento. Caso você queira me acompanhar pelo Instagram, eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, o link direto para o meu Instagram e também para o artigo no LinkedIn que eu li no começo do vídeo com vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.